Olá, pessoal. Depois, então, da gente desenvolver a primeira aula, falando um pouquinho sobre as diferenças de potencial elétrico e desenvolvendo um pouco com vocês sobre o conceito de vetor elétrico, de polo, hoje nós vamos explicar para vocês como que esses conceitos podem ser utilizados para a gente registrar isso em forma de um eletrocardiograma. Então, relembrando, como a gente já viu na primeira aula, quando a gente olha para um determinado vetor, esse olho da gente só consegue identificar uma linha reta, né? Então, se eu quiser ver um vetor como esse, eu preciso decompor esse vetor para a linha reta que eu estou enxergando, e aí sim nós vamos usar aquele conceito. A farpa do vetor vai ser positiva e a cauda do vetor nós vamos identificar como negativa, como a gente viu lá na primeira aula. Então, se eu colocar um olho aqui, eu vou ter que decompor o vetor que vai estar naquele, o chamado vetor instantâneo médio, né, num determinado momento que eu esteja estudando aquele vetor, e aí sim eu vou identificá-lo como positivo ou negativo. Muito bem. Então, antes da gente traçar o eletrocardiograma propriamente, eu quero também recordar com vocês, e dessa forma nós vamos identificar os vetores no coração que nos interessa. Então, o primeiro vetor que nos interessa no coração é o vetor de ativação atrial. Então, é a despolarização atrial, que vocês lembram, tem as vias intestinais, como um tecido especializado na condução, tem as fibras do átrio propriamente, dos átrios propriamente, e tem também uma via internodal aqui para o lado esquerdo, lembra? Pois bem, então é como se eu tivesse um vetor para o átrio direito, meio para baixo, assim como você está vendo, em direção ao átrio direito, acompanhando o átrio direito para baixo, e um vetor que sai com essa orientação aqui para o átrio esquerdo, tá vendo? Bom, se eu tenho um assim e outro assim, quando eu somar os dois, eu vou ter um resultante, que é efetivamente o átrio, a despolarização, o vetor de despolarização atrial resultante. Ora, isso aqui, pessoal, no futuro, vocês vão ver, vai ser a onda P, tá? Então, a onda P, ela tem esta orientação aqui. Esse é o vetor que representa a onda P lá na superfície, quando a gente for registrar o eletrocardiograma. Então, é de cima para baixo, da esquerda para a direita, e aí nós temos o vetor que vai representar a onda P um pouquinho mais para frente. O átrio direito se despolariza um pouquinho antes, ele está mais perto do nó sinusal, logo na sequência se despolariza o átrio esquerdo. E é claro que a onda P é uma fusão dessas duas despolarizações, né? Então, se a gente imaginar um sistema como esse daqui, por exemplo, imagina que o paciente está olhando para a gente, tá? Esse aqui é o plano frontal, aqui está o peito do paciente, ele está olhando para a gente. O coração está lá no meio, né? Então, a onda P, ela teria essa orientação aqui, se a gente desenhasse um sistema como esse, que nós vamos ver um pouquinho na frente. Então, perceba que ela tem essa orientação, tá? Que é o vetor resultante que a gente acabou de desenhar, que vai representar lá no eletrocardiograma a onda P. E a ativação ventricular, como é que ela é? Bom, você precisa saber de duas coisas. Primeira é que a ativação ventricular, a despolarização dos ventrículos, ela tem uma orientação do endocárdio para o epicárdio. Ou seja, eu começo a despolarizar o endocárdio dos ventrículos e aí eu despolarizo de dentro para fora, né? Do endocárdio para o epicárdio. Então, isso é uma informação importante.
A segunda informação importante, ela é um pouquinho contraintuitiva, então eu vou precisar que você memorize isso daqui, que você assimile como um conhecimento. Ora, eu começo a despolarizar no endocárdio e termino a despolarização no epicárdio. Então, o razoável é a gente imaginar que aonde a gente começa a despolarização, a gente começaria a repolarização. Só que nos ventrículos não é assim, pessoal. E existem algumas teorias para isso. Uma delas é que o endocárdio, ele é, de certa forma, hipóxico em relação ao epicárdio. Então, quem repolariza primeiro não é o endocárdio, é o epicárdio. Ou seja, então vamos voltar. Quem despolariza primeiro? O endocárdio. E a despolarização é do endocárdio em direção ao epicárdio. Ok. Mas quem repolariza primeiro é o epicárdio. Então, eu tenho um vetor que é igual na despolarização e na repolarização. É como se o vetor desse marcha ré. Porque, veja, a ponta do vetor não está sempre para onde tem a carga positiva. Então, veja, vamos relembrar lá o que você viu na primeira aula. Eu tenho a fibra. A fibra está em estado de repouso. Então, dentro da fibra está negativo, fora da fibra está positivo. Aí eu começo a despolarizar. Eu abro os canais de sódio e de cálcio e sódio. Então, aquelas cargas positivas, elas vão entrando, lembra? Só que a ponta do vetor, ele aponta sempre para onde está positivo. Então, ele vai apontando para onde está positivo. Ok. Agora, imagina que está tudo despolarizado. Então, pega aqui o epicárdio, por exemplo. Ó. O epicárdio acabou a despolarização, está tudo despolarizado. Agora, o que vai acontecer? Se está tudo despolarizado, você concorda que fora da fibra está tudo negativo? Porque eu despolarizei tudo. Agora eu vou começar a repolarizar. Começar a ficar positivo e o positivo vai começar a caminhar no sentido do endocárdio? Pois bem, o vetor, a ponta do vetor, sempre aponta para onde estão as cargas positivas, não é? Pois é. Então, se ele aponta para onde estão as cargas positivas, ele vai apontar para o mesmo lado da despolarização, porque as ondas vão ficando aqui, vocês vão ter as ondas que vão ficando positivas em direção ao endocárdio. Até que se repolariza tudo. Quando se repolarizar tudo, aí acabou, não tem mais vetor. Tudo volta a zero. Deu para entender, pessoal? Então é aqui, ó, o vetor de despolarização caminha do endocárdio para o epicárdio, sempre apontando para onde está positivo. E aqui na repolarização, como é que vai ser o fenômeno? O positivo vai começar no epicárdio e vai em direção ao endocárdio. Então o vetor continua apontando para onde é positivo. Por isso que a onda T, que é a onda de repolarização ventricular, vai ter a mesma orientação na maioria das derivações que a onda do QRS, que é a onda de despolarização ventricular. Então isso aqui é para guardar. Por que a onda T concorda com o QRS na maioria das derivações? Porque a repolarização, ela começa do epicárdio em direção ao endocárdio. E a repolarização. E a despolarização vai do endocárdio para o epicárdio. Quando a gente parar para pensar aonde estão as cargas positivas, e a gente lembra que a farpa do vetor sempre aponta para as cargas positivas, a gente vai descobrir que a orientação da despolarização e da repolarização é a mesma. Logo, o meu eletrocardiógrafo lá vai apontar positivo para a despolarização e positivo para a repolarização, ou negativo para a despolarização e negativo para a repolarização. Ou seja, o que a gente quer dizer aqui é que a orientação do vetor é a mesma, o sentido dele é o mesmo, e logo
a onda teia e o QRS, na maioria das vezes, vão concordar. Ok? Muito bem. Então, agora, vamos olhar para ver como é que são os vetores. Como é que é a sequência dos vetores quando a gente vai despolarizar todos os ventrículos, a massa ventricular, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então, sabe-se que a primeira despolarização do ventrículo começa no septo alto. Então, é ligeiramente da esquerda para a direita. Por que da esquerda para a direita? Porque o ramo esquerdo despolariza um pouquinho antes do que o direito. Então, você tem a primeira despolarização ligeiramente da esquerda para a direita. Depois, quando a gente tiver a despolarização septal mais baixa, aí volta a ser bem mais da esquerda para a direita. Depois é a parede livre dos ventrículos, e aí a massa ventricular esquerda é muito maior, então você tem um vetor bem apontado para a esquerda. E, finalmente, você tem que despolarizar a base do coração. E agora você tem um vetor que vai de baixo para cima. E aí ele pode ser tanto para a esquerda como para a direita, como meio que 90 graus, meio para cima, assim. De qualquer forma, o que é importante é que é sempre de baixo para cima. Então, esse é o vetor número 4. Se a gente fizer um desenho aqui, ó, com a ponta dos vetores, de todos os vetores até aqui a base, quando tudo já está despolarizado e não tem mais vetor, a gente desenha aqui uma elipse, tá vendo? E isso chama vetorcardiograma, que é uma outra forma de estudar o fenômeno de despolarização do coração. Chama vetorcardiograma. Ok? Então, essa é a sequência de ativação dos 4 vetores. Quando a gente coloca isso olhando para o peito do paciente, aqui está o nosso paciente, aqui está o peito do paciente, aqui está um desenho, aqui no meio está o coração, olha o que acontece. O primeiro vetor é da esquerda para a direita, septo alto. O segundo vetor já é da esquerda para a direita, o resto do septo. Esse terceiro vetor é o vetor das paredes livres dos ventrículos, então já é fortemente da esquerda para a direita e meio para trás, assim como você está vendo. E, por fim, o vetor que vai despolarizar a base. Esse é um vetor de baixo para cima, sempre, como a gente falou. Ok? Muito bem. Vamos colocar o olho da gente aqui, por exemplo. Ó. Vamos colocar o olho da gente aqui a mais 60 graus. Vamos colocar um olho aqui. E vamos desenhar o que a gente identifica de forma vetorial, como vocês aprenderam na primeira aula. Então, meu olho está aqui. Esse é o primeiro vetor, certo? Meu olho está aqui, ele só enxerga 90 graus. Então, se o meu olho está aqui e só enxerga 90 graus, e eu tenho um vetor um pouquinho para trás, tá vendo? Eu estou aqui com o meu olho, eu enxergo essa linha aqui, ó. Mas o vetor está um pouquinho para trás, tá vendo? Se eu dividir essa linha em 2 pedaços, o pedaço daqui, que é positivo, e o pedaço de lá, que é negativo, dá para perceber que esse vetor está um pouquinho para trás? Então, se eu decompuser ele para cá, ó, vai dar um vetor em que eu vou enxergar a cauda. Lembra? Se é um vetor pequenininho que eu enxergo a cauda, eu desenho uma onda ligeiramente negativa. Olha, essa é a onda Q. Pronto, é a onda Q de D2. Deu para entender? Agora vamos para o segundo vetor. O segundo vetor é aquele septal, o resto do septo. Nossa, ele é muito positivo em relação ao meu olho. Olha só, ele é praticamente coincide com o meu olho, tá vendo? Então, é uma onda fortemente positiva, tá vendo? Fortemente positiva. Eu estou despolarizando o ventrículo. Q, R, bem positiva a segunda despolarização, a sequência de ativação ventricular. Olha aqui o vetor número 3, que é o vetor de parede livre. O vetor de parede livre, de novo, meu olho está aqui, né? Então, se eu fizer uma decomposição para o vetor, de novo, a farpa do vetor vai estar olhando para mim. Então, é positivo. Mas não é tão positivo como esse, tá vendo? Então, eu tenho aqui uma onda que ainda é positiva.
Então, QR, que ainda está positivo. E agora, na sequência de ativação ventricular, eu tenho um vetor, que é o vetor 4, que é o vetor que despolariza a base dos ventrículos, porque essa base ainda não foi despolarizada. Claro que se eu decompuser aqui, vai ser negativo. Então, é o QR e agora esse S, que é negativo, é abaixo de zero, porque eu estou vendo pela cauda o vetor. Pronto, desenhei o QRS de D2. D2 é exatamente essa derivação onde eu coloco o olho aqui a mais 60 graus. Viu, pessoal? Então é simples, isso é eletrocardiograma. É o que a gente viu até agora, só que vai estar desenhado num papel milimetrado. Tá? Então aqui está o resumo. Olha, o primeiro vetor, o ramo esquerdo é mais rápido, então vai no septo da esquerda para a direita. Depois o segundo vetor, que é aqui essa parte mais apical aqui do septo. Depois o terceiro vetor, paredes livres, e depois o quarto vetor, de baixo para cima. E aí eu desenho isso em diferentes olhos que eu vou colocando. Eu posso colocar o olho aqui, é D1. Se eu colocar mais 60, é D2. Se eu colocar mais 90, é AVF. E assim por diante. Ok? E a onda T? Lembra que a gente falou, olha, aqui, ó, esse verdinho aqui, o que é esse verdinho aqui? Esse verdinho é o vetor resultante de todos os outros. O vetor resultante de todos os outros é o verdinho. Tá? Ok. O que é essa onda T? É o vetor resultante da repolarização. Como a gente já tinha visto, a onda T, em geral, coincide com o QRS. Lembra? Eu acabei de explicar isso. Muito bem. Então, veja, é fácil ver que em D2 a onda T é positiva. Agora, aonde que é variável? Aonde que às vezes ela é positiva, às vezes ela é negativa e continua sendo fisiológico, que de uma pessoa que não tem alteração da onda T. Por exemplo, em D3. D3, tá vendo? Porque como ela está aqui meio que 90 graus de D3, às vezes ela está um pouquinho para lá, às vezes ela está um pouquinho para cá, como o meu olho está aqui, às vezes ele vai ver positivo, às vezes vai ver negativo. Não está alterado isso num ser humano, tá bom? Então a onda T é variável em D3. E em AVL também, pelo mesmo motivo. Ok? Lembra da onda P? A onda P não era parecida o vetor no que se refere à direção, à orientação, não era parecido? Pois bem, então você já lembra que a onda P e a onda T no eletrocardiograma são variáveis na derivação D3 e na derivação AVL, por conta dessa orientação delas, que evidentemente é um pouquinho variável aqui nas diferentes pessoas. Ok? Muito bem. Finalizar, pessoal, para finalizar, a gente viu como é que é no plano frontal, né? Como se eu estivesse desenhando na lousa, o plano frontal, desenhando no peito do paciente. Agora, como é que é no plano horizontal, ou seja, de trás para frente, de frente para trás? Como é que seriam esses vetores de trás para frente, de frente para trás? É como se eu estivesse em cima e jogasse uma luz nos vetores de cima para baixo e olhasse como é que era a orientação deles. Então, a orientação deles é assim, ó. Tem um vetor que vem, digamos assim, de trás para frente e aponta meio para a direita, né? O paciente está aqui, né? Aqui está a direita do paciente, aqui está a esquerda do paciente. Então, esse vetor, ele aponta para a direita. Esse vetor aqui aponta para a esquerda e para trás. Tá vendo? E esse vetor aqui, fortemente para trás. Então, esses três vetores são os vetores de ativação ventricular no plano horizontal, ou seja, de frente para trás, de trás para frente. Ok? Então, é um olho que está enxergando o paciente de frente, aqui da parte do externo, até lá a coluna lá atrás. Deu para entender? Essa seria a ideia. E o coração, obviamente, está no meio. Tá bom? Muito bem. Então, esse é o chamado plano horizontal. Bom, o que é uma derivação, pessoal? Derivação é um circuito. Eu tenho os cabos, os eletrodos e o eletrocardiógrafo para medir
como está essa diferença de potencial. Enquanto tem diferença de potencial, tem uma medida. E como vocês já entenderam, representando por vetor, quando o vetor estiver indo em direção ao olho, é positivo. Quando ele estiver indo e o olho estiver olhando a cauda, é negativo. Pronto. E aí as derivações, elas vão ter esta ideia. Eu vou fazer uma derivação, que é D1. O que é D1? D1 é uma derivação que pega o braço direito, vai ter até o braço esquerdo. E com isso eu consigo uma derivação aqui de D1. Se tiver uma diferença de potencial no coração, isso vai ser conduzido até a superfície e eu vou conseguir identificar. D2, o que é D2? O D2 é o braço direito até a perna esquerda. Então, alguma coisa como 60 graus. E o que é D3? É o braço esquerdo com a perna esquerda. Não confunde, é perna esquerda mesmo, tá? Você percebe que isso aqui está criando circuitos? E eu coloco um eletrocardiógrafo para ler, e eu consigo desenhar um triângulo aqui com o coração no meio, é o triângulo de Einthoven. E a lei diz que se essa derivação tem determinada diferença de potencial e essa determinada diferença de potencial, a soma vai ser a terceira. Só isso. Tá bom? Muito bem. Agora, essas são as derivações bipolares. E se eu quiser fazer uma outra derivação para olhar melhor, para colocar um olho no braço direito, um olho no braço esquerdo e um olho na perna esquerda? Então eu faço eu consigo bolar uma forma elétrica, digamos assim, para ampliar esse sinal em AVR, em AVL e em AVF. Crio lá uma forma de fazer isso sob o ponto de vista elétrico. E é exatamente essas derivações, AVR, AVL e AVF. A AVR está no braço direito, menos 150 graus. AVL está no braço esquerdo, menos 30 graus, e AVF é 90. Então você percebe que aqui é zero, e eu posso fazer em sentido horário, começando com positivo embaixo e negativo em cima. E com isso eu consigo dizer, olha, o vetor resultante da ativação ventricular está a mais 60 graus. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o eixo do QRS está a 60 graus. Ok? E isso chama sistema hexagonal de referência, que a gente vai usar toda hora. Então isso aqui você tem que memorizar. AVL, L de left, L de esquerdo. R de right, right de direito. E AVF, F de foot, de perna. Então, menos 30, menos 50, mais 90. D2 é mais 60, D3 é mais 120 e o D1 é zero. E o coração está aqui no meio. Tá bom? Então, vamos registrar, pessoal. Está aqui. Vamos registrar. O que falta para a gente registrar? Falta aquele plano horizontal. Ora, o plano horizontal vai funcionar exatamente do mesmo jeito. A referência vai ser o coração, zero. Então, eu vou colocar um eletrodo aqui, quarto espaço intercostal, junto ao externo, V1, que vai ver o lado direito. V2 vai começar a ver o lado esquerdo, né? Então, quarto espaço intercostal, junto ao externo à esquerda. Aí, no quinto ou sexto espaço intercostal, na linha M clavicular, V4, na linha axilar anterior, V6, no meio deles, com uma linha reta entre V4 e V5, a partir de V4, V5, a ideia aqui é uma linha reta, e no meio dos dois, eu coloco V3. Pronto, eu já tenho as chamadas derivações pré-cordiais. Então, os meus olhos estão aqui para ver se o vetor vem na minha direção ou se o vetor vai na direção contrária. Então, está aqui o plano frontal, está aqui, em perspectiva, o plano horizontal. Então, aqui, a onda T. E aqui, para a gente recordar o que o olho da gente faz, que é a derivação com um finalzinho positivo aqui, tá vendo? Então, D1 tem o eletrodo positivo aqui, né? Então, ele vai olhar essa derivação bipolar, ela vai olhar o olho dela, a parte positiva que vai registrar no eletrocardiógrafo, é aqui a 0 graus.
o AVR, como a gente viu, a menos 150, e aqui o AVL do lado contrário, do lado esquerdo. Então, como é que fica o registro? Para a gente terminar, pessoal, aqui eu estou fazendo um registro para que vocês lembrem. A despolarização do nó sinusal, ela não gera quantidade de atividade elétrica suficiente para registrar no elétron. Então, qual é o primeiro registro do elétron? O primeiro registro do elétron é a disposição atrial, a despolarização das massas atriais, que é a onda P, nós já vimos. A despolarização do nó atrioventricular, das fases inicial das fibras de Purkinje, também não são capazes de gerar uma quantidade suficiente para ter uma atividade elétrica no nosso eletrocardiograma. Então, qual é? Nem a despolarização do feixe de His, das primeiras fibras de Purkinje. Então, qual é a segunda perturbação elétrica, digamos assim, para a gente enxergar? É a ativação das massas ventriculares. E, por fim, a outra atividade elétrica que a gente consegue identificar no elétron é a atividade de repolarização ventricular, que vai me dar a onda T. O resto são os segmentos, os intervalos, que a gente vai ver na próxima aula.